Graça e paz, estudantes das Escrituras. Hoje estaremos estudando a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem o título Vivendo Acima da Média. Esta lição faz parte dos estudos do trimestre que tem por objetivo nos ensinar que as cartas de Paulo são epístolas para o tempo de hoje, ou seja, bem atuais e próprias para a aplicação em nossos dias. E carta que estaremos com brevidade estudando hoje é a primeira carta de Paulo a Timóteo, uma das primeiras de suas cartas e reconhecida como cartas pastorais. Vamos então ver primeiro quem era Timóteo. Timóteo em grego, Timóteos, significa honrado por Deus. Ele foi o bispo, o pastor de Éfeso e teve com Paulo durante as suas viagens missionárias e Paulo era seu mentor, seu conselheiro espiritual. Ele é listado na tradição como um dos 70 discípulos e é mencionado na Bíblia durante a segunda visita de Paulo a Listra, na Anatólia, como sendo um discípulo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Aliás, só se sabe isso de seu pai, que era grego. Paulo o levou como seu companheiro de viagem e o circuncidou para garantir a sua aceitação pelos judeus convertidos. Timóteo foi então ordenado ao ministério e seguiu com Paulo em suas viagens através da Frígia, Galácia, Mísia, Troas, Filipos, Bereia e Corinto. Sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd foram mulheres conhecidas por sua piedade e fé, o que indica que também eram cristãs. Timóteo foi elogiado por Paulo por seu conhecimento das Escrituras e deve ter sido apresentado a Paulo ainda muito jovem, talvez até um adolescente ou menos, conforme está em 2 Timóteo 3,15. Isso talvez por isso ele chamasse ele de filho ou de filho na fé. Timóteo parecia ter uma saúde frágil, porque a gente vê Paulo lhe orientando a não tomar somente água, mas também um pouco de vinho por causa de problemas de estômago. E parece que para ser pastor é preciso ter estômago para aguentar certas pressões, certas situações. A finalidade desta primeira carta de Paulo é então orientar o seu pupilo sobre o ministério, sobre questões doutrinárias e adverti-lo da pregação de falsos mestres, porque ele era o pastor da igreja de Éfeso, uma grande cidade onde imperava o culto a Diana, ou seja, uma forte presença pagã, onde havia uma sinagoga também, por isso uma forte presença judaica. E mesmo assim o evangelho progredia muito, dado o maravilhoso trabalho de Timóteo. Desta carta poderemos extrair importantes lições e veremos pelo menos 3 delas. A primeira lição é sobre o cuidado com as falsas doutrinas. Como vimos na lição anterior, as heresias e a apostasia são os principais ataques à sã doutrina. Mas aqui Paulo também adiciona outro ingrediente, a avareza e a ganância. Vamos ver cada um desses 3 elementos que são responsáveis pela introdução de falsas doutrinas. A heresia, uma palavra oriunda do latim aeresis e do grego eiresis, significa escolha ou opção, e é uma linha de pensamento contrária ou diferente de uma doutrina ou de um credo ortodoxo, e tem a ver com uma deturpação ou deformação de um sistema de ideias que já foi consolidado e fundamentado em verdades já consagradas e tidas por absolutas. Quem funda uma ideia herética ou uma heresia dá-se o nome de heresiarca, e surgiram muitos no primeiro século e surgem até hoje. Na lição anterior eu dei até um breve exemplo para se detectar uma heresia cristã. Vimos que Cristo é suficiente em tudo e, portanto, seus ensinos, sua palavra e também seu sacrifício devem também ser suficientes, seja para obter a salvação, seja para servir bem a Deus. Quando alguém propõe que além de Cristo você deve fazer alguma outra coisa ou crer na participação de mais alguém para servir bem a Deus ou obter a salvação, temos então diagnosticada a presença de uma heresia. Surgia naquele ambiente cristão do primeiro século alguns que diziam que além de Cristo deviam se fazer determinadas coisas para obter a salvação ou servir bem a Deus. Alguns judeus ainda estavam presos aos conceitos da lei para poderem ser justificados, e alguns diziam que os convertidos tinham que seguir a lei de Moisés. Outros, fortemente influenciados pela cultura helenista, adicionavam ao próprio judaísmo ideias neoplatônicas e místicas, numa mistura de religião, metafísica e filosofia, até ligando fatos e pessoas a relações cósmicas, como o caso do uso da astrologia. Também haviam judeus que misturavam essa receita com a observância de modelos filosóficos de conduta, o ascetismo filosófico, uma doutrina que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, como um caminho imprescindível em direção a Deus. Ou seja, Jesus precisa de algo mais para salvar, precisa da lei ou da ascese.
Hoje em dia aparecem ainda muitos hereges que dizem que para obter a salvação você tem que arrepender dos pecados, crer e aceitar Jesus, mas precisa também fazer algo mais, como boas obras, cumprir determinados ritos, ou guardar isto ou aquilo, ou então dominarem este ou aquele instinto humano, além de outros aditivos. Outro tipo de heresia era a relação à palavra de Cristo, a Bíblia. A Bíblia fala de Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse. E ele se revela em toda a história da aliança de Deus com os homens, desde a antiga aliança até a nova aliança. Tudo está escrito na Bíblia e é suficiente para entendermos o plano de Deus para o homem. Ela é inerrante, e a inerrante revelação de Deus aos homens, segundo o que encontramos no maravilhoso livro de Hebreus, que em sua abertura nos diz o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hoje muitos querem adicionar à Bíblia, que é a palavra do poder de Jesus e que registra a mensagem dos profetas e do próprio Cristo, outros escritos, outros escritores ou personagens que participarão do ato de salvação do homem ou da verdadeira adoração ao Deus vivo. Isto é heresia e já ultrapassa a adição de coisas e passa a alteração das coisas. Neste sentido, a heresia se manifesta como qualquer crença ou teoria que diverge fortemente de crenças ou costumes já estabelecidos. Ora, Jesus é suficiente e se revela em sua palavra, que é a Bíblia, que também é completa, inerrante, da qual não se pode divergir. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra fonte de vida. Jesus é mais que suficiente. Se te disserem que além de Jesus é necessário fazer mais alguma coisa, ou é que é necessária mais alguma fonte para se conhecer Jesus além da Bíblia, isso é heresia. A Bíblia prega Jesus e que só Jesus Cristo salva, somente Ele. E Ele não precisa de mais nada e de mais ninguém para resgatar a sua vida. Não há outro nome de coisa ou pessoa que possa salvar. Olha lá o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome, somente o nome de Jesus pode e é suficiente para te salvar. Não precisa de mais ninguém, não precisa de Maria, de João, de Pedro, de Paulo, também não precisa de mais nada, de coisa alguma, seja o templo, a igreja, as obras, e também não precisa se alterar nada na doutrina da graça, alterando-a para seguir a lei, a filosofia, ou a ciência, ou a religião. Cristo e sua palavra são suficientes. Todas essas coisas que eu falei, pessoas, são resultado da graça de Deus revelada em Cristo, o único que pode salvar. Um outro grupo de convertidos também estava sujeito a introduzir heresias na igreja, e eram os gregos, os gentios convertidos, que também achavam que, além de Cristo, houvesse a necessidade de adicionar algum outro nome ou prática para que caminhassem bem rumo à salvação. Éfeso era uma cidade dominada religiosamente por uma deusa, Diana dos Efésios, ou Ártemis. Uma figura feminina num culto era costume, e talvez alguns pagãos conversos quisessem adicionar um tipo de adoração a Cristo que também trouxesse essa figura feminina para o meio do culto. O pensamento grego era permeado de ascetismo e libertinagem, pois criam que a matéria era má, e por isso os deuses não se importavam com o que você fazia do seu corpo, e por isso também alguns quisessem introduzir certas permissões à sexualidade desenfreada, ou certos rituais de sacrifício físico, como suplícios e flagelos. Ou a cultura pagã quisesse a introdução de imagens, objetos ou amuletos no culto, ou a introdução de palavras de ordem, gestos ou símbolos que pudessem carregar algum tipo de poder e, portanto, fariam parte dessa prática religiosa. Outra invasão poderia ser a invasão de ideias e pensamentos no culto e na doutrina, usando outras fontes de conhecimento que não era a palavra de Deus, a Bíblia. Alguns queriam introduzir, adicionar à doutrina questões da ciência e da filosofia, uns dizendo que Cristo era só espírito, não tendo matéria, mas somente uma emanação aparente da matéria que é corruptível. Essa ideia deu origem à heresia do docetismo, e outros dizendo que ele era apenas matéria, não tendo ressuscitado, mas estando vivo apenas na memória de seus seguidores. Outros ainda estariam dizendo que Cristo era corpo e espírito, até que evoluiu e se tornou totalmente espírito. Mas não é isso que Paulo ensinava. Jesus é corpo e espírito numa união gloriosa e incorrupta, e que está vivo e quer nos transformar naquilo que ele próprio é.
Timóteo devia enfrentar tudo isso, toda a sorte de heresias nessa nascente religião. Eram as tentativas de adição de certas coisas à suficiente presença de Cristo nos cultos, na palavra de Deus e nas vidas dos cristãos. Outro problema, o segundo que estaremos vendo tão grave como a heresia, era a apostasia. Vimos também na aula passada que a apostasia vem do grego apostasis, que significa ir para longe. Inclusive vimos que empresta seu radical à palavra apóstolo, aquele que vai para longe em uma missão. Então podemos dizer que a apostasia é ir para longe de uma doutrina, de um pensamento, de um conjunto de ideias ortodoxamente estabelecidas. No caso do cristianismo, a apostasia vem a ser o afastamento da doutrina cristã. Mas esse termo tem uma aplicação melhor quando se quer tratar de uma prática ou sentimento de oposição, revolta ou rebelião de alguém contra um corpo de ideias ou doutrina que a própria pessoa já experimentou. Paulo adverte que tais coisas, as heresias e a apostasia, viriam de espíritos enganadores e pregadores de doutrinas de demônios. Os demônios que Paulo se refere são aqueles que se importam com as questões religiosas do homem, que intentam perverter a compreensão humana e que conduzem os homens a deduções imperfeitas, distorcidas e até rebeldes acerca do Evangelho. Eles existem. Já os pregadores de doutrina de demônios não são espíritos, mas pessoas mesmo. Homens e mulheres que, desnorteados pela influência de Satanás, distorcem o Evangelho, pregando heresias, ou seja, Cristo e mais alguma coisa ou alguém, ou levando as pessoas, por suas enganosas palavras, a apostatarem da fé, colocando sua fé, sua certeza e sua esperança em outras coisas ou pessoas que não são Cristo. O mais interessante é que essas pessoas pregam suas inverdades com tanta confiança que acabam por ser muito convincentes. Eles realmente acreditam no que pregam e por isso o fazem com autoridade. E a autoridade deriva de um autor, e nesse caso são os demônios, e chegam a enganar a muitos que não buscam e não cuidam de estudar a verdadeira palavra de Deus, cujo autor é o próprio Deus, a Bíblia. Foi isso que fizeram os bereanos. Os cidadãos de Bereia, eles colocaram à prova o que Paulo dizia comparando com o que estava nas Escrituras Sagradas. Eles viram que a autoridade de Paulo provinha da Bíblia, cujo autor é o próprio Deus. Sobre os hereges e apóstatas, Paulo diz que são hipócritas, falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada, ou seja, derreteram, destruíram seu entendimento, sua razão, sua consciência. Esses pregadores de doutrinas de demônios enganam muitas pessoas. O juízo deles será severo. A apostasia, esse afastamento, essa negação, essa rebelião a Jesus e seus ensinos permeará o mundo todo nos últimos dias, não só na minha igreja, na minha cidade ou no meu país, mas veremos ela se estender sobre todo o planeta, então virá o fim. O terceiro elemento de difusão de falsas doutrinas é motivado pela própria torpeza do homem, é a ganância e a avareza. A origem desses sentimentos está intrínseca à natureza do ser humano, mas também é potencializado pela operação daqueles espíritos enganadores. E aqui isso opera tanto nos pregadores das tais falsas doutrinas, quanto nos ouvintes e praticantes de tais doutrinas. Aqui os bens materiais falam mais alto. Os pregadores propagam a oferta de cura de doenças, prosperidade financeira e solução para problemas emocionais, de casamento, de relações familiares, relações profissionais, e se locupletam com essa pregação, enriquecem. Hoje o clímax dessa doutrina é a chamada teologia da prosperidade, que ensina que os cristãos têm direito ao bem-estar e que saúde física e prosperidade econômica são resultados da fé. Os defensores dessa doutrina pregam o empoderamento pessoal e que os cristãos receberam poderes durante a criação do universo porque eles foram feitos à imagem de Deus, e eles ensinam que a confissão positiva, ou seja, o falar de certas coisas positivamente, palavras de poder, permite aos cristãos exercer domínio sobre as almas e objetos materiais ao seu redor. Aqui está uma heresia. Jesus é mais o poder do próprio homem. Os líderes desse movimento veem a pobreza e a doença como maldição, que podem ser quebradas através da fé e das ações retas. Líderes evangélicos proeminentes como Rick Warren e John MacArthur têm criticado duramente esse movimento, tratando-o como heresia, e dizem que ela promove a idolatria do dinheiro e são contrárias aos ensinamentos de Jesus, que claramente desdenham a riqueza material. Os teólogos David Jones e Russell Woodbridge
lembram que Jesus também instruía seus seguidores a buscarem as coisas do alto e se focarem nas recompensas espirituais. O Conselho Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em 1980, criticou essas confissões positivas, isso por não reconhecer a vontade de Deus e a soberania de Deus. Mas como diz em Tiago 4,15, não sou eu que determino isso ou aquilo, quem disse o que deva ser. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago disse assim. Esse conselho diz que a teologia da prosperidade subestima a importância da oração, porque a oração deve ser utilizada para todos os propósitos, não só para confissões positivas. Ainda afirmou o conselho que é normal os cristãos passarem por sofrimento e que essa doutrina ou teologia apela aos ricos e remediados e não aos pobres. Acusa a doutrina de pegar passagens da Bíblia fora do contexto para cumprir seus próprios interesses, contrariando a mensagem integral da Bíblia. Em 2012, o Conselho Nacional de Evangélicos da França também denunciou essa doutrina, mencionando que a prosperidade era de fato possível para um crente, mas que essa teologia leva ao materialismo e à idolatria, que não é a propósito do Evangelho. Acho que nem precisa falar mais nada. Quem tem o Espírito Santo pode perceber exatamente que doutrina falsa é essa que eu falo e que é de demônios e quem prega são enganadores. A segunda lição que aprendemos no contexto deste estudo de hoje fala sobre o zelo pelo ministério e a oração. Nosso comentarista nos leva a pensar que para termos uma vida acima da média, que é a vida requerida a quem é cristão e principalmente a quem deseja o episcopado, como Timóteo desejou e foi reconhecido pela igreja e recebeu o dom do ministério pela imposição das mãos pelo presbitério, é necessário ser zeloso e também aplicar-se na oração. O zelo é o capricho, o cuidado, o carinho de fazer as coisas inerentes ao ministério segundo a vontade exclusiva de Deus, deixando a sua vontade de lado e lançando-se a fazer a vontade de Deus para a sua vida, a vida de sua família, a vida de sua igreja e de sua comunidade. Por isso, uma coisa é essencial, a oração. Uma vida de oração é essencial a quem exerce a liderança na igreja. E aqui destacamos duas razões para se ter uma vida de oração. A primeira é que, orando, podemos esperar viver uma vida tranquila. Sem oração não conseguimos entender as vicissitudes, os problemas, as lutas que se apresentam à nossa frente. Quem ora está preparado para o que der e vier. Quem coloca diante de Deus todas as suas necessidades, incertezas, medos e temores, sente uma tranquilidade em dividir com Deus seus anseios. Orar tranquiliza, conforta e ameniza nossas dores. Separei 3 versículos que nos ajudam a entender isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7:7-8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:26-27. Que maravilha, Deus sonda nossos corações, nos ajuda em nossas fraquezas e promete que nos dar o que pedimos e nos diz para levarmos a Ele nossas súplicas. A outra razão para orarmos é porque é bom e agradável a Deus. Deus gosta de conversar conosco, gosta de ouvir a nossa voz, é nosso Pai, e o som mais agradável que um pai pode ouvir é a voz do seu filho. Deus se agrada tanto de nos ouvir que em Isaías 65:4 diz: antes de me clamarem eu responderei, ainda que não estavam falando eu os ouvirei. Orar faz da nossa vida mais tranquila e agrada a Deus. São 2 excelentes razões para levarmos uma vida de oração. O terceiro ponto desse estudo de hoje traz orientações para os líderes. Hoje em dia, as igrejas estão muito preocupadas em chamar pastores e líderes para suas igrejas que possuam um saber notório teológico, que carreguem diversos títulos superiores, como bacharéis, pós-graduados, mestrados, doutorados e até pós-doutorados. Sejam apresentáveis, tenham uma boa voz e uma boa locução verbal. Paulo deixa essas características para uma fase secundária ou até terciária e vê como primordial o caráter do líder. Seu foco está no caráter da pessoa e não em sua formação acadêmica ou talento artístico. Esse é o primeiro aspecto a ser verificado na escolha de um ministro: seu caráter, seu testemunho na sociedade, seu comportamento como filho, marido,
pai, irmão e crente em Jesus. O restante é secundário. Títulos, isso você pode ter alcançado em pouco tempo. Obrigações na igreja, isso pode ser aprendido. Mas só Deus muda o caráter e pode transformar o homem. Os oficiais da igreja são chamados por Paulo de bispos ou presbíteros, do grego episkopoi, que significa superintendente. E diáconos, cuja palavra tem origem no grego antigo diakonoi, com o sentido e significado de ministro, servo ou ajudante, são presbíteros e diáconos os oficiais da igreja. Segundo a perspectiva paulina, o episcopado ou pastorado deve ser exercido exclusivamente por homens. Na diaconia existem interpretações que possibilitam a presença de mulheres, mas é um assunto para uma outra aula, uma outra oportunidade. Paulo, em sua carta ao Timóteo, enumera as qualidades dos bispos, presbíteros ou, como chamamos hoje, pastores. Eles são encarregados de representar a igreja externamente e de exercer o ministério do ensino e do aconselhamento, e ainda de serem responsáveis pela aplicação da disciplina eclesiástica. Para exercer esse encargo, eles devem preencher determinados requisitos morais. Ele deve ser irrepreensível, ou seja, sem qualquer falha de caráter ou conduta, tendo um bom testemunho para com os de fora e de dentro da igreja. O pastor tem que ser um homem honrado, e a honra é o princípio de que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Mas além de ser um homem honrado, Paulo chama a atenção para uma coisa: esses homens ou esse homem devem ser também honrados pela igreja. O papel da comunidade religiosa é o de honrar, dar crédito a esse homem, exaltar suas qualidades e conferir a ele o mérito de sua conduta. Tem muita gente que prefere falar mal de seu pastor. Como todo ser humano, ele tem seus defeitos, mas a Bíblia nos ensina que a conduta adequada do membro da igreja é honrar seu pastor, destacando suas qualidades e não seus defeitos. Lembre-se, o nome Timóteo significa honrado por Deus. Até nisso Deus revela a sua vontade a nós em relação aos pastores. Quanto aos diáconos, os mesmos também devem trazer essa honradez em suas vidas. E Paulo diz que devem ser honestos, ter um modo de falar agradável, sem palavrões, sem fofocas, não podem ser gananciosos e nem avarentos, devem governar bem suas casas e com isso o que? Alcançarão uma boa posição e muita confiança na fé. Paulo diz que os diáconos devem guardar o mistério da fé em uma pura consciência, isso porque eles são os que fazem o serviço da igreja, no cuidado das coisas, dos bens da igreja, na distribuição da ceia, enfim, são equiparados aos levitas que faziam o trabalho do tabernáculo e do templo. Eram os porteiros, zeladores, guardas, quem desmontava o tabernáculo, quem levava os utensílios do templo, era uma força braçal da comunidade hebraica e agora são da igreja. Concluindo, o nosso tema discorreu sobre as orientações de Paulo a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. E são várias orientações que devem ser observadas até nossos dias, pois são epístolas para o tempo de hoje. E suas recomendações continuam valendo e são muito atuais. Para ser um pastor ou um diácono, esses têm que ser pessoas que vivam acima da média dos demais irmãos, os quais já devem viver muito acima da média dos irmãos do mundo. E isso exige muito deles. Vivendo acima da média, seremos sal na terra e luz no mundo. Portanto, o nosso desafio é viver acima da média. Meus irmãos, que nós possamos honrar nossos pastores e que nossos pastores possam realmente refletir esses requisitos que Paulo orienta a Timóteo. Serem homens de caráter, homens preocupados em fazer a vontade de Deus, que não se deixam levar por heresias e nem tampouco serem apóstatas, que não se deixem influenciar por espíritos enganadores, mas que sejam pregadores da sã doutrina. E a nós outros, que não somos pastores e nem diáconos, nos cabe também viver acima da média do que esse mundo requer, para que possamos refletir a mudança que Cristo fez em nosso viver. Que Deus nos ajude a viver acima da média. Amém? E até a próxima aula.